Então, para quem não me conhece, meu nome é Yara Ponce, eu sou psicóloga e esse aqui é mais um episódio do Conta Pra Gente. O Conta Pra Gente é uma live que acontece toda quinta-feira às 20 horas e a cada semana a gente explora um tema, né? E hoje nós vamos falar sobre compaixão. Então sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a explorar um pouquinho esse tema, ok? A intenção aqui do Conta Pra Gente é sempre ajudar vocês a entender um pouquinho melhor do mundo emocional, das questões psis que a gente fala, né? Das questões mentais, do emocional da gente e tentar fazer com que vocês possam reconhecer um pouco melhor todas essas questões e reconhecendo, podendo tomar alguma ação para melhorar a vida emocional, melhorar a qualidade de vida, né? Porque às vezes a gente não conhece, a gente nem sabe. E como é que a gente vai procurar ou ajuda ou procurar se melhorar, né? Se a gente nem reconhece o que está acontecendo. Então a ideia aqui do Conta Pra Gente é exatamente trazer esse conhecimento, trazer essa informação para que as pessoas possam reconhecer melhor, tá? As suas emoções. Então, como eu disse, o tema de hoje é compaixão, né? É... E é interessante, né? Eu estava pensando agora há pouco, quando eu estava terminando de escrever aqui, de anotar algumas coisas que eu gostaria de falar para vocês. Fica cheio de coisa aqui do meu lado. Fica lembrete, papelzinho, livro aberto, fica um monte de coisa. Aí eu vou, né, trazendo para vocês. Mas eu acho que o interessante é como nas nossas lives, né? Eu não sei se com as outras pessoas acontece da mesma forma, mas com a minha aqui, com a nossa, tem acontecido uma coisa muito bacana. Naturalmente, né? Um assunto vai levando para o outro. Um assunto vai levando para o outro de uma forma tão natural. É, então, né, semana passada a gente falou de gratidão, que aliás foi incrível. Teve uma repercussão muito grande depois no meu direct. As pessoas mandaram muitas mensagens, eu conversei com muita gente, né? Porque o que acontece? Aí as pessoas vão reconhecendo tudo aquilo, aquelas dicas que a gente deu, aí a pessoa fala, puxa, olha, eu eu vivi isso, eu experimentei essa emoção, e elas começam a fazer mais perguntas, elas começam a a questionar um pouco mais, reconhecer isso nelas, e isso já é um passo, sabe? Já é um passo muito grande. E o nosso intuito é ajudar mesmo, é ajudar, né? Então, assim, os assuntos, eles vêm naturalmente. Então, a gente falou de gratidão, aí na gratidão eu falei, puxa, então gratidão tem a ver com compaixão, né? Aí, quem sabe a gente fala de compaixão na próxima semana, e aí realmente, né? Tinha tinha toda a lógica do mundo a gente falar hoje de compaixão. E eu não sei se vocês tinham percebido isso, quem assiste sempre, né? Não sei se já percebeu. Na outra semana a gente falou de reclamar demais. Aí no reclamar demais entrou o assunto da gratidão. Aí a gente falou mais especificamente de gratidão. Na gratidão entrou o assunto de compaixão e autocompaixão. Aí eu já fiz um vídeo de compaixão e estou aqui fazendo a live da autocompaixão. Então, assim, é muito natural, né? Parece um rio, né? Parece assim um rio que vai indo, nada por acaso, ele vai seguindo o seu curso, ele vai indo do jeito que tem que ser. Muito bacana, pensei nessa coisa hoje, fiquei feliz em perceber isso. Mas, enfim, antes de falar para vocês o que é compaixão, né? Eu vou citar uma frase, né? É uma frase que eu gosto muito, mas muito mesmo. Eu vou até ler para vocês. Então vamos lá. Nossa tarefa, eu acho bem linda, né? Por isso que eu vou citar. Nossa tarefa não é procurar amor, mas meramente procurar e encontrar dentro de você mesmo todas as barreiras que construiu contra ele. Olha que bacana, né? Essa frase é do Rumi. Acho muito bacana. Ou seja, né, gente, assim, nós temos impedimentos internos,
impedimentos, né? Impedimentos mentais, psicológicos, como queiram chamar, né? Eu prefiro chamar de impedimentos internos, que não nos permite desenvolver autocompaixão. É interessante isso para vocês? Para mim é muito interessante. Para mim é intrigante, na verdade, assim, né? Puxa vida, como é que a gente vai criando barreiras, impedimentos para a gente não desenvolver a autocompaixão? Que coisa, né? É uma coisa bem a se pensar, geralmente, realmente para se pensar. E para falar a verdade, eu acho bem triste mesmo, né? Eu acho triste isso. Mas hoje, né, a gente não vai ficar na tristeza, não. Então hoje a gente vai. Boa noite, Mari. Mari toda semana aqui com a gente. Então, a gente não vai ficar na tristeza. É triste perceber isso, é muito triste perceber que nós construímos essas barreiras, mas a gente vai aprender hoje aqui um pouquinho sobre isso, né? Quem sabe você não identifica em você quais são as suas barreiras, consegue destruir, né? E se não conseguir, só com o que a gente está falando aqui hoje, o fato de identificar, ou mais, o fato de saber que tem barreira, né? Já é um grande passo para nós, já é um grande passo. Por isso que eu preciso contar para vocês o que, que é compaixão, tá? Então eu preciso contar para vocês. Vamos lá. Alguém já pensou aí? Vocês estão pensando aí o que, que é compaixão? Alguém arrisca me dizer? Vamos lá, vai, gente. Vocês precisam se arriscar mais aqui nos comentários. Alguém se arrisca a me dizer o que, que é compaixão na sua concepção, hein? Aqui ninguém espera que esteja certo ou que esteja errado, é na sua concepção. Tem um delayzinho, tem um delay, tá? Então por isso que eu fico esperando um pouquinho, porque às vezes tem um delay até a pessoa escrever e chegar, demora um pouquinho, né? O som da minha voz também não tá chegando para vocês em tempo real. Existe um delay. Tô aprendendo tudo isso agora. Legal, tá bom. Então acho que já deu o tempo do delay. Então ninguém vai arriscar. Então eu vou contar. Tem uma autora, né, que ela se dedica muito ao estudo da autocompaixão. Veja bem, não é da compaixão, é da autocompaixão. É claro que para falar de autocompaixão, ela precisa entender de compaixão, né? E essa autora, a Mônica escreveu se. E Mônica, o seu corretor aqui se é alguma coisa pelo outro. Não deu para entender, foi o seu corretor, tenho certeza. Se condoer pelo outro. Então, aí é compaixão, né? Então, autocompaixão. Hoje nós vamos falar de autocompaixão. Se eu falei compaixão em algum momento, me perdoa, né? Ó lá, o sentimento de olhar para o outro, né? Entender a dor do próximo. Tô adorando ouvir, tô adorando, adorando, adorando mesmo. Vocês vão entender já já por que que eu tô adorando. Então vamos lá, ó, tem uma autora, né, como eu disse, ela é incrível, ela se dedica ao assunto compaixão e autocompaixão, mas é claro que ela é auto é entender a própria dor. Também estou adorando ouvir isso. Então, autocompaixão, né? Então, nós vamos falar de. Se em algum momento eu falei compaixão, desculpe. Então, porque assim, a compaixão, né? A compaixão, você estuda primeiro compaixão, né? Você tem que entender compaixão para depois você entender autocompaixão. E essa autora, que é a Christine Neff, ela faz isso. E ela se dedicou, né? Existe uma terapia focada na autocompaixão. Olha que coisa legal, né? Existe uma terapia própria para autocompaixão, para o desenvolvimento da autocompaixão. Então, eu ouvi, a Mayra escreve, mas é fazer algo além de sentir, né? Então tá, vamos lá, adorei
escutar tudo isso de você, escutar não, né? Ler, porque eu não escutei nada de ninguém. Então é um sentimento de olhar para o outro, entender a dor do próximo. Aí a Mari escreveu auto, entender a própria dor. A Mari escreveu, mas é fazer algo além de sentir. Muito bem, né? Então tudo que a gente vai falar hoje é baseado na Kristin Neff, nos conceitos dela, e do Christoph Germer, né? Então a gente chama de Neff e Germer, porque eles são parceiros e então eu não vou ficar citando os dois toda hora, mas entendam que tudo que a gente fala hoje é baseado nos dois. Quando eu falar alguma frase específica deles, aí eu cito, tá bom? Por que que eu faço questão de falar os autores? Primeiro, porque é uma questão ética, e segundo, porque se alguém quiser pesquisar, né, melhor ainda. Então, segundo esses autores, né, principalmente a Neff, esse aqui é o conceito da Christine Neff, autocompaixão é tratar a si mesmo de forma como você trataria um amigo que está em dificuldade, mesmo, escutem bem, que este amigo tenha cometido um erro e estando se sentindo inadequado, ou seja, é você tratar um amigo em dificuldades, mesmo sabendo que ele fez uma besteira, né? E essa pessoa está se sentindo culpada. E se ela não estiver também, porque tem gente que faz a besteira e não se sente, não acha que fez a besteira, não é? Se sente mal, mas não acha que fez a besteira. Acha assim, pô, deu tudo errado pra mim e tal, mas não percebe que teve uma ação dele ali. Vocês entenderam isso? Então, assim, então tanto faz. Então, a autocompaixão, né? Seria você se tratar, porque é auto, como você trataria um amigo, não é qualquer pessoa, é um amigo, uma pessoa importante para você, né? Aí ela ainda fala mais. A autocompaixão é a habilidade de sermos nosso melhor amigo, tá? Vamos lá. Por que que eu falei que eu gostei de ouvir ali, né, de ler ali o que vocês falaram? A nossa cultura, na verdade, nossa cultura é muito cruel, né? E ela nos ensina que é muito importante que sejamos bons amigos, né? Que sejamos compassivos com eles, ou seja, que tenhamos compaixão com o outro, que sejamos bondosos com eles, certo? Quem aqui aprendeu isso desde pequenininho? Você tem que ser bom amigo, você tem que ser um bom amigo. Oi, Marilza. Boa noite. Estamos falando de autocompaixão, né? Então, aqui, quem ouviu isso desde criança? Que deveria ser um bom amigo? Acho que todos nós, né? A gente ouviu dos nossos pais, a gente ouviu dos professores, a gente ouviu de todo mundo, né? A gente ouvia, seja um bom amigo, uma boa pessoa, seja bondoso. Agora, quem aqui ouviu alguém dizendo assim: seja o seu melhor amigo, seja autocompassivo, seja bom com você mesmo? Alguém ouviu aqui isso? Alguém ouviu isso? Eu vou confessar para vocês. Eu ouvi poucas vezes, algumas vezes eu me lembro de ter ouvido é, tem que tratar bem o amiguinho, né? Não pode brigar com o amiguinho, tem que ser bondoso com o amiguinho. Também tem que ser, né? Mas a gente só ouviu esse lado, a gente não ouviu o outro. Então eu vou confessar aqui para vocês que eu até ouvi, eu vou falar a verdade. Poucas vezes dos meus pais não, eu vou ser mais específica, da minha mãe. Da minha mãe eu ouvi algumas vezes. Você tem que ser boa com você mesmo, né? Mas é uma vaga lembrança que eu tenho, né? Porque do contrário era sempre você tem que ser bom com os outros, né? E existe uma regra na nossa sociedade que é uma regra de ouro.
né? Uma regra de ouro. E vamos ver se alguém aqui mata aí que regra que é essa, que frase que é essa que eu vou falar. Pensem aí com vocês, não precisa escrever, né? Uma coisa que a nossa sociedade impõe o tempo todo para nós, impõe o tempo todo, e a gente, olha lá, a Mari ouviu poucas vezes, mas também já adulta, lá de criança, né? É importante são os outros sempre. Então existe uma regra de ouro na nossa sociedade, né? Que é, deixa eu ver se aqui, ah, tá, não é um comentário, desculpa, gente. Que é a seguinte frase: faça para os outros aquilo que você gostaria que fizesse para você. E aí, você faz para você o que você faz para os outros? Você trata você do jeito que você trata os outros? Eu tenho certeza que não. O que vocês acham aí? Eu tenho certeza que não, né? Eu dou esses espaços de tempo que é para dar tempo de vocês pensarem mesmo, né? É diferente uma live quando eu faço com um convidado que vai um bate-bola e a gente troca daqui, troca dali. Não. Eu quero fazer um exercício mesmo hoje. Isso aqui é um exercício. Isso aqui é quase um treinamento, né? Então, assim, aproveitem. Aliás, aproveitem porque faz parte. Olha lá, aí se a gente não tomar cuidado, tá dizendo a Mari, só faz para os outros. Exatamente, porque é uma regra de ouro da nossa sociedade. Né? A nossa sociedade nos ensinou isso e nos cobra isso. Né? Faça o bem, não importa quem. Não está errado. Não está errado. Só que tem uma outra parte. E a outra parte ficou de fora. A outra parte esqueceram de contar pra gente. Que é faço bem sem olhar a quem e faço bem a si mesmo. Né? Também esforce-se. Né? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês do porquê que a gente afirma tanto que você não faz, você não trata os outros como você trata a si mesmo. Eu tenho certeza, você vai ver, né? Imagina a seguinte situação, aí eu fiquei pensando, né? Eu li uma situação, a Christine Neff, ela dá lá um exemplo muito parecido com esse exemplo que eu vou dar aqui, mas o meu exemplo é um pouquinho melhor. Imagina que uma amiga ontem te ligou, né? Uma amiga, tua melhor amiga, ela te ligou e ela foi abandonada pelo namorado, né? E aí ela tá arrasada, ela tá arrasada. Arrasada porque o namorado largou, falou, ó, chega, não dá mais. Se você quiser a gente vira amigo, mas relacionamento eu não quero mais e tal. E aí ela liga pra você. Se você tratasse ela do jeito que você, né, se trata, né? Então, faça aos outros aquilo que você gostaria que fizesse para você mesmo. Então, se fosse isso, como você trataria ela? O que você diria para ela? Mas eu vou provar para você que você não faz isso, tá? Que você não trata a sua amiga como você se trata, né? Porque senão a coisa ficaria da seguinte forma: tua amiga te ligou e você diria assim para ela: você tá velha, para com isso, nem chora por isso. Você tá velha, você tá feia, você tá gorda, você tem estrias, você tem problema demais de família, você tem um pacote de problema. Quem que vai querer aguentar esse pacote de problemas? Você tá com filhos adolescentes. Você acha que algum cara vai querer? Você tá sem grana, você tá sem emprego, procurando dinheiro, procurando emprego. Olha, se eu fosse você, eu desistiria de encontrar alguém, porque é fracasso na certa. Fora que você só dá bola fora, né? Você fala coisas que não deveria falar, você é inadequada, você espanta os homens, né? Olha, amiga, desiste, desiste, desiste.
Faz o seguinte agora. Vai lá, coloca aquele seu pijama furado, e ó, tem mais, não precisa tomar banho, tá? E vai dormir. Vai dormir. Você falaria isso para um amigo seu, para uma amiga sua? Eu tenho certeza que não. Você falaria: "Não, para com isso, ele não te merece. Bola para frente. Você é bonita, você tem a vida inteira pela frente, você tem filhos maravilhosos, você é uma mulher batalhadora, tá vendo? Você não desiste, você está lá procurando emprego, né? Ou um homem também, isso aqui cabe, né? Isso aqui cabe para todo mundo. Então, mas quando, se fosse você que te tivesse levado aí o fora do namorado, eu tenho certeza que você falaria todas essas coisas que eu acabei de falar. Desiste. Você tá velha, feia, gorda. Você tá sem grana. Você é uma mulher cheia de problema. Nossa, olha esses seus filhos adolescentes aí. Ó, quer saber? Vai lá, bota o seu pijama furado e vai dormir. Então, isso você falaria pra você. Você não falaria pro outro. Então, é uma mentira isso de que a gente gostaria que fizesse pra você aquilo que faz, sabe? É uma mentira. Porque você não faz para o outro aquilo que você faz para você. Você não faz para o outro. A Mayra escreveu, você está enganando a amiga. Não, né? Não vou enganar ninguém, né? Então a gente não faz. Por que que a gente se maltrata desse jeito? Por que que a gente faz isso com a gente? Então é aí que tá. É aí que tá o problema. Entenderam? Se você não pode falar isso para outra pessoa, por que que você pode falar para você? Se você não pode sair na rua e falar, pô, seu burro, por que que você pode, numa bobagem qualquer que você, sei lá, no seu trabalho, que você se enganou, que você estava com pressa, por que que você pode falar para você, sua burra, seu burro, né? Por quê? Então tudo isso é muito cultural, é muito cultural. A gente só aprende a pensar. Eu não sei se vocês já pensaram nisso antes de ver esse tema hoje. É muita gente nunca pensou nisso. Até ver lá o nome, autocompaixão. Nossa, autocompaixão, autocuidado, autoamor. Nossa, que isso? Muita gente. Mas é uma esmagadora quantidade de gente, tá? Estão pensando seriamente nisso? Olha o que eu falei, hoje é meio que um treinamento. Estou pondo vocês para pensar nisso. Agora, qual que é a boa notícia? Aí você pode estar falando assim para mim, nossa, Yara, então assim, realmente, cada vez que acontece alguma coisa de ruim para mim, sei lá, perdi o emprego, eu me responsabilizo, eu já vou, mais uma vez, mas você é uma incapaz mesmo, você é uma inútil. Aí você pensa, nossa, eu falaria isso para uma amiga minha? Não, você não falaria. Olha lá, ali tá falando, realmente, Yara, eu nunca tinha pensado dessa forma. Ah, não, a gente não foi. E não é uma exclusividade, a gente não foi ensinado. A gente não foi ensinado. Por isso a importância, eu vou levantar a bandeira aqui, né? A importância da educação emocional nas escolas. Aí tem amiga minha que fala assim: ah, mas se a gente botar a educação emocional nas escolas do jeito que você pensa, a nossa profissão vai acabar. Ué, que acabe, a gente se adapta, vira uma outra profissão, vira uma outra coisa. Mas se você coloca lá no jardim da infância, lá no, quando a criança tem 3 anos, 2 anos, três, vai, você já começa a ensinar educação emocional, começa a ensinar tudo, né? Tudo. Mas uma grande parte dessas coisas que a sociedade vai pondo no nível, não digo de outras questões, mas das questões emocionais, do jeito que a sociedade vai nos ensinando a olhar para nós mesmos, eu tenho certeza que se a gente começasse hoje, em todas as escolas, em todos os níveis, daqui 30 anos ia ter muito pouca gente com problema emocional.
mas muito, muito pouca gente, né? Então, a boa notícia que eu tenho para dar para vocês é que autocompaixão pode ser desenvolvida. Porque do mesmo jeito que eu aprendi que era só para eu olhar para o outro, que eu tinha que ser bom com o outro, que quando é para mim tanto fez como tanto faz, eu posso aprender que não. Aliás, eu posso aprender que eu posso ser um ser muito mais integral, um ser muito melhor para o outro, e aí entra a compaixão, quando eu estou nesse processo de autocompaixão. Quando eu estou presente em mim, quando eu estou mais centrado, centrado no sentido não de atenção, atenção também, mas centrado nas minhas dificuldades, nas minhas dores, quando eu faço um processo de aceitação das minhas dores, das minhas dificuldades. Eu não sou uma idiota, sabe? Eu não sou uma imbecil. Se eu acho que tem alguns pontos que eu posso melhorar, eu tenho que melhorar. Mas aí eu tenho que me perguntar por que que eu criei essas barreiras. Lembra lá no início que eu falei que a gente cria barreiras emocionais? A gente cria impedimentos emocionais. E esses impedimentos precisam ser identificados. E esses impedimentos a gente cria desde pequenininho. E como eu disse, está todo mundo envolvido. Tem a questão da própria pessoa, né? Então, da própria questões de personalidade e tudo mais, questões hereditárias e quanto mais tantas outras coisas, mas tem as questões ambientais, o ambiente que essa criança está vivendo, tem a crença da família, no que a família acredita nesse sentido, tem a escola, né? Olha aqui, ó, a Mari está falando. Sou professora de educação infantil em escola pública. Primeiro que eu já sou fã, né, Mari? E toda vez que tenho oportunidade, faço isso que você está dizendo. Digo a eles que podem ser tudo o que quiserem, que precisam sonhar. Exatamente. Exatamente, Mari. Você está fazendo um serviço de primeiríssima necessidade, primeiríssima necessidade. Essa geração, ela precisa, a nossa precisava também, né? Mas infelizmente não tivemos. Então vamos dar, agora que a gente tem mais conhecimento, vamos passar isso para frente. A Valéria está dizendo aqui. Se te perguntarem, me fala três defeitos seus, sai rapidinho. Porém, se fala três qualidades. Boa, Valéria, exatamente. Três qualidades. Tem aquela genérica, né? Como é que é? Eu sou bem perfeccionista. Essa todo mundo fala, né? Porque aprenderam a falar também, né? Aí a Mari vem e fala de novo: acreditar e nunca desistir. Mas não existe mesmo um trabalho sistematizado a respeito. Não, não existe, Mari. Não existe. Olha, meu filho, você está falando de escola pública, né? Que eu falei que em primeiro lugar sou fã. Então eu vou contar uma coisinha. A Valéria está dizendo, são sementes plantadas nas crianças. Sementes boas, exatamente. Eu vou contar uma coisinha. Meu filho estudou em escola particular, que eu achava que eu estava fazendo assim, a melhor coisa, né, do mundo, dando as melhores escolas, né? Eu sou aqui de São Caetano do Sul, região para quem não é de São Paulo, né? E tem gente aqui que não é. Então, região metropolitana, né? Encostadinho aqui, vizinho do Ipiranga, e uma cidade considerada com um dos melhores IDHs, o melhor IDH do Brasil, se não me engano, ganhou esse ano de novo. E analfabetismo zero, as melhores escolas e tal e tal, tal. Então, se as escolas públicas são assim, imagina as particulares, né? E eu queria o melhor para o meu filho. Então, desde sempre na escola particular. E nas escolas que ele passou, por todas que ele passou por três escolas particulares, as escolas sempre tinham um programa lá. E eu ficava sempre animada. Falava, ai, que legal, tem um programa. Nossa, mas não sei, olha, era um fiasco. Era um fiasco. Coitados, a boa vontade existia, mas o negócio não saía. Aí no ensino médio, por decisão própria, ele quis ir para uma escola pública grande que tem aqui em São Caetano, que precisa de um vestibulinho para entrar e tal. E o danado entrou, foi. E essa escola, essa escola salvou o emocional do meu filho. Fora que meu filho faz terapia desde 2 anos de idade, né? Filho de psicólogo, faz terapia desde os 2 anos. Mas salvou a vida emocional do meu filho.
A escola pública salvou o meu filho. Então, assim, eu tenho muito orgulho, eu adoro falar isso. E a escola não tinha um programa, não tinha, né? Mas a escola tinha um monte de professor, assim como você, Mari, muito engajado, muito envolvido. Não que os da escola particular não tivessem, coitados. Com certeza eles tinham, mas eles eram cobrados de outras coisas, né? Eu acredito, eu não sou da área, mas eu acredito que sim. Então eles não podiam fazer um trabalho independente. E lá na escola pública, os professores faziam um trabalho independente. Era um negócio tão legal. Ah, você trabalha no céu. Ah, naquele aqui, bem pertinho aqui da Ponte Preta, a Mari. Então, é bem legal. É... Céu Meninos, daqui da minha casa eu vejo o Céu Meninos. Estão muito perto, estou muito perto. Estou aqui do lado do shopping, né? Então, é, olha só, né? Então, assim, isso que a Mari está contando para nós é muito sério. Então, isso a gente pode fazer, principalmente dentro de casa, com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos, né? Porque na educação acho que vai demorar um pouco para chegar ainda. Eu sou esperançosa. Mas veja bem, eu ia falando para vocês que assim, que a boa notícia é que a autocompaixão, ela pode ser desenvolvida e treinada. Isso mesmo, né? A gente pode ir treinando e ir ficando cada vez melhor, né? Mas antes de contar para vocês, né, como desenvolver a autocompaixão, eu queria dizer para vocês o que não é autocompaixão, porque eu acho fundamental também. A Christine Neff acha fundamental e eu também acho fundamental. Né? Então, assim, como eu tinha falado, a nossa cultura ela vai nos levando, né, a acreditar sobre algumas coisas que talvez não sejam muito benéficas para a gente, né? E por incrível que pareça, olha só, a gente não desenvolve, a gente acaba não desenvolvendo autocompaixão, assim como compaixão também, porque a gente tem medo. Vocês acreditam nisso? Mas as pesquisas nos mostraram que a gente tem medo. Medo de desenvolver autocompaixão, né? Por quê? Porque daí a gente tem medo de ser autocompassivo demais, né? Assim como a gente também tem medo de ser compassivo com os outros demais. Apesar que isso aí da compaixão é assunto lá pro vídeo que tá gravado e que eu vou publicar por esses dias aí. Eu aviso vocês quando tiver publicado. É legal vocês assistirem porque vai fazer todo o sentido do mundo juntar uma coisa com a outra, tá? Mas um dos impedimentos, quando eu falei lá no início, a gente vai criando impedimentos. Então, o principal impedimento é medo. E eu vou contar já para vocês por que medo, né? Medo de exagerar na compaixão, tá? E parecer egoísta. Olha isso. A gente tem medo de parecer egoísta. A autocompaixão na nossa sociedade não é vista como uma virtude, não é uma coisa boa. A compaixão, sim. A compaixão ela é vista como uma virtude, mas também não é a compaixão verdadeira, é aquela compaixão mais antiquada, aquela compaixão da pena, da dó. E lá no vídeo eu vou mostrar para vocês que essa não é exatamente a compaixão que queremos, né, desenvolver. Precisamos desenvolver um outro tipo de compaixão. Então, quando a gente fala de autocompaixão, nos remete a egoísmo. Ai, mas eu vou ficar pensando só em mim, né? Fraqueza. Olha só, fraqueza, vitimismo. E a autocrítica, então? Nós. A autocrítica a gente não tem medo, tá? Que eu emendei uma coisa com a outra aqui. A autocrítica é um negócio que a gente desenvolve assim absurdamente, tá? Então, assim, então a gente se critica o tempo todo. Então, se eu for muito autocompassivo, imagina, eu tô sendo fraca, é uma autocrítica. Eu tô sendo egoísta, é uma autocrítica. Então, a autocrítica está envolvida em tudo. E a gente precisa aprender a melhorar isso. A gente precisa aprender a ser menos autocrítico. A vida vai, né? A Mayra falando no ventre, é no âmago, né, Mayra? Então, assim, se eu for muito bondoso comigo, se eu for muito bondoso comigo, eu não vou levantar da cama de manhã,
que um dia eu não vou estar com vontade, então vou ser bom comigo hoje, não vou levantar da cama. Totalmente errado esse conceito. Vou perder a noção, não vou pensar mais em ninguém, vou pensar só em mim, né? Olha os enganos aqui. Preciso ser duro comigo, senão, né? E eu vou até ler aqui da Christine, né? As coisas que ela fala, né? Então ela fala assim, ó. Autocompaixão é para os fracos. Essas foram as frases que ela foi recolhendo ao longo dos anos, né? Que os pacientes dela falavam para ela. Autocompaixão é para os fracos. Tenho que ser resistente e forte para encarar a minha vida. Olha só. Isso é uma ideia. Então a gente tem medo de ser autocompassivo porque eu vou ser fraca, né? Preciso pensar mais nas outras pessoas e não em mim. Ser autocompassivo é um caminho para ser egoísta e autocentrado, né? Jamais. Então, o medo de novo. A autocompaixão vai me deixar preguiçoso, como eu falei aqui, né? Não vou levantar da cama. Provavelmente eu vou faltar ao trabalho sempre que quiser e ficar na cama comendo biscoitos de chocolate o dia inteiro. Isso não é pra mim porque eu não gosto de biscoito de chocolate. Ah, em primeiro lugar não é biscoito, é bolacha. Já começa a guerra com o Rio de Janeiro. Ainda bem que não tem nenhum carioca aqui. Se eu for compassivo comigo mesmo, vou acabar perdendo a noção. Preciso ser duro comigo quando cometer erros, para me assegurar de que não vou cometê-los novamente. Olha isso, gente. Nunca vou chegar onde quero na vida se abrandar a minha autocrítica. Então, se eu não tenho autocrítica, eu não subo na vida, né? E essa autocrítica geralmente é severa, né? Mesmo que por algum momento. Isso é o que me direciona para o sucesso. A autocompaixão é ótimo para algumas pessoas, mas eu tenho altos padrões e objetivos que eu quero atingir na minha vida. Isso foi um paciente que falou para ela. A Sara tá rindo aqui do biscoito e da bolacha, e nada contra. Eu às vezes falo biscoito, às vezes falo bolacha, tanto faz, é que eu lembrei. E para descontrair, né, porque a gente tá falando um assunto tão sério, né? Então vocês entenderam quando eu falo de impedimentos internos, né? Quando eu falo de medo, né? Então eu não posso, eu preciso ser duro comigo. Eu preciso ser duro comigo. Eu preciso me dar uns peteleco, né? Eu não posso ser amoroso comigo mesmo. Ser amoroso consigo mesmo passa a ser até pecado, né? Na nossa sociedade, não é? Vocês já repararam isso? Então, só que essas apreensões, esses medos, né? Eles são todos falsos. E eu chamaria isso de alerta máximo, sabe? Luz vermelha piscando, alerta máximo, que pá, 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 alerta máximo. Essas apreensões, esses medos são falsos. E a confusão que se faz entre autoestima e autocompaixão, aí piora tudo. Então, eu quero que vocês entendam muito bem que autoestima não tem nada a ver com autocompaixão, tá? Por mais que possa ser parecido, tá? Então, eu posso ter uma autoestima elevada e não ter nenhuma compaixão comigo. Nossa, Yara, mas como é que pode um troço desse? Como é que uma pessoa de bem com a vida, com autoestima elevada, que tem conceitos positivos a respeito de si mesma, como é que uma pessoa assim não é autocompassiva? Eu vou explicar para vocês agora, por que não? Então, assim, uma pessoa com boa autoestima, né, ou pelo menos que acha que tem boa autoestima, ela pode dizer: sou muito bom no que eu faço, eu sou o melhor da categoria, eu sou inteligente, sou bonito pra caramba, ó, trabalhada no, né, trabalhada no botox, trabalhada no, sei lá, se é tríceps, bíceps, sei lá, já não sei mais nada, já esqueci todas as minhas aulas de anatomia e a fisiologia, não, mas anatomia. Sou bonito, aí eu vou dizer, e vocês, e daí?
Pegaram alguma coisa dessa minha fala? Por que que isso não tem nada a ver com autocompaixão, né? Porque provavelmente, muito provavelmente, essas pessoas, para chegarem nesse nível, né, de achar tudo isso sobre elas, em algum momento elas estão sendo muito duras com ela, muito rígida mesmo, usando escudos de proteção ao amor, porque amor é para os fracos. Gente, eu ouço isso todo dia no consultório. Eu tenho vontade de chorar. Eu ouço isso todos os dias no consultório, né? Fraqueza, chorar é fraqueza, pensar nos outros é fraqueza, é, amor é fraqueza, né? Olha que situação. Como é que a gente pode, né? Chegar nisso? E aí as pessoas vão criando escudos, elas estão lá dentro sofrendo. Então, quando eu falei aqui, né, de eu sou o melhor, eu sou o primeiro em tudo. Sabe lá o preço que esse cara tá pagando para ser o melhor? É uma pessoa que é muito, que cultua muito o corpo, por exemplo. Né? Essas pessoas que hoje em dia só comem ovo e batata doce. Vocês têm ideia do preço que é? Eu não estou dizendo uma pessoa que só come ovo com batata doce porque ela só gosta de ovo e batata doce. Ok, nenhum problema. Mas pensa naquela pessoa que está passando vontade. E aí ela fala: chorar é fraqueza e vergonhoso, tá dizendo a Valéria. Aí ela fala assim: não, mas olha, eu domino os meus desejos. Desculpa, gente, tive que rir, né? Como se dominar desejo fosse uma coisa assim, né? Vantagem nenhuma dominar todos os seus desejos, dependendo do preço que você está pagando. A gente tem técnicas, a gente tem um monte de técnica bacana para você realmente dominar desejo, você equilibrar desejo, para você viver no equilíbrio e tal. Existe um monte de técnica bacana, um monte de coisa bacana que a gente faz. Mas aqui eu não estou falando de gente que faz do jeito bacana, aqui eu estou falando de gente que faz da pior forma. E é como eu disse, eu escuto isso todos os dias no consultório. Todos os dias. Certo? Triste, né? Por isso que eu falei lá em cima que a gente ia falar de algumas coisas meio tristes. Porque se a gente parar para pensar dessa forma, né? Eu tenho um cliente, sensacional ele. E aí ele comprou um livro. Quando começou a quarentena, ele comprou um livro. Deixa eu ver se é um livro bem famoso. O Poder é Poder da Manhã, acho que é isso. Poder da Manhã. E o livro é muito rígido, né? Assim, você tem que levantar. Então, assim, o cara levantar às 5 da manhã e tal, e tal, e tal, né? E não foi um cliente só, não. Eu já tive cliente, vários. Eu já tive esposa de cliente reclamando disso e tal. De pessoas que, não do livro, né, gente? Pelo amor de Deus. É de gente que é assim, né? Extremamente disciplinado. Não, porque eu tenho uma disciplina e tal. E aí ele começou nessa, né, de levantar e ter que fazer tudo cedo e dormir às 8 da noite. E no começo eu falei para ele, olha, cuidado, não, porque com essa pandemia a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que entrar na disciplina, não, Yara, você está sendo muito bondosa. Então ele já estava com medo do que estava sendo proporcionado para ele, porque a empresa dele proporcionou um negócio super bacana para eles. Olha, home office, fica lá, não tem hora para logar. Se você fazendo o seu trabalho, tá bom. E ele vinha de uma carga de trabalho muito pesada. E o trabalho continuava pesado, mas ele não tinha mais o trânsito, ele não tinha mais que se preocupar com que roupa ele ia trabalhar, sabe essas coisas que acabaram na quarentena. E ele não se permitiu gozar dessas coisas gostosas que a gente é, usufruiu lá atrás, no começo da quarentena, que agora já encheu a paciência, mas lá no começo, né? A gente até curtiu, tomou café da tarde com a família por vários dias, né? Ele não se permitia, não, porque isso vai engordar, porque isso vai, né?
E foi muito engraçado meu trabalho com ele, porque nem era esse o trabalho, mas de repente na quarentena mudou tudo. E aí um belo de um dia ele chegou para mim e falou assim, ah, cansei. Eu falei, mas é óbvio que ia cansar. É óbvio, né? Agora, ainda bem, o meu cliente se cansou. Agora tem gente que não se cansa. E aí vai. E vai naquela carapaça. E dor. É como se eu fosse fazendo assim, sabe? E vai, e vai, e vai. E eu tolero, e eu tolero, e eu tolero. E o ser humano, ele é capaz mesmo de tolerar. Mas, gente, a que preço? Isso é que eu tô perguntando. A que preço? E quando eu tô falando de a que preço, eu tô falando de a que preço aqui, ó, saúde mental. Será que uma pessoa assim consegue manter a saúde mental por muito tempo? Boa, sim? Deixo para vocês pensarem, né? Então a autocompaixão, ela é dividida em três grandes pilares, tá? A serem desenvolvidos, tá? A autobondade, que é aquilo que eu falei, né? Que ensinaram você a ser bonzinho com seu amigo, mas não ensinaram a ser bonzinho com você. A humanidade compartilhada. O que é humanidade compartilhada? É quando eu me entendo como um ser humano. Então eu errei. Putz, eu errei o negócio aqui. Segunda-feira agora eu tava dando aula, tem aluno meu aqui, ó. Segunda-feira eu tava dando aula e eu tô dando aula no Zoom. Nunca tinha mexido naquele negócio. E me atrapalhei toda porque tinha 1 milhão de slides, resolvi fazer um monte de documento de Word, porque queria que a aula ficasse incrível, né? Aquela coisa, eu quero uma aula bem bacana e tal. Mas me atrapalhei toda, errei tudo e não consegui mostrar nada para ninguém. E tudo bem. Na hora me deu um negócio assim, na hora, falei, putz, e agora? Olhei para baixo, olhei para cima. Falei, e agora, o que eu faço? Mas aí gente, eu sou um ser humano. Falei no ar aqui. Falei, gente, olha, errei. Eu sou nova nisso aqui, vocês sabem, eu não domino esse Zoom aqui, tô começando a aprender. Até eu dominava, mas só assim, reunião, assim, só para se conversar. Que nem a gente tá fazendo aqui agora, tipo uma live. Mas esse negócio de mexer, documento, abrir documento, compartilhar tela, isso eu não fazia. Então, não sei, né? Então eu compartilhei minha humanidade, né? Eu me senti um ser humano. Me permiti ser um ser humano. Eu entendi, falei, olha, eu sou um ser humano. E como ser humano, eu sou passível de erro, de falhas, tá? E o outro pilar é o mindfulness, que para muita gente pode ser um termo novo aqui, que eu vou fazer uma live sobre mindfulness, mas só para especificar, mindfulness seria consciência, então consciência desse estado e aceitação, né? Consciência de que eu preciso ser mais autocompassiva, de que eu não estou sendo, aliás, é consciência de que não estou sendo autocompassiva, de que não estou sendo boa comigo mesmo e aceitar isso, aceitar que eu não estou sendo. Só com esses três pilares é que eu vou conseguir mudar alguma coisa, certo? É, a questão fundamental da autocompaixão, porque eu tô correndo aqui com o relógio, gente. Eu olhei aqui que vai cair, então eu vou dar uma corridinha aqui. Então, assim, qual que é a questão central da autocompaixão? O que eu daria de dica para vocês hoje, para vocês irem agora, acabando a live, vocês pensarem? É simples demais. Então, todas essas coisas que a gente vem falando em todas as lives são coisas importantíssimas e simples. Então, é uma perguntinha só. Do que eu preciso? O que é que eu gostaria que fizessem para mim? Do que é que eu preciso agora? Qual a minha necessidade? Escreve, pega aí, escreve, tá bom? Você precisa conhecer o que te falta. Você só vai conseguir desenvolver autocompaixão quando você souber o que te falta. Certo, gente? Então, assim, o meu relógio já aponta e aqui já veio, né, de que eu estou a 5 minutos do final. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, se alguém quiser falar alguma coisa, aproveitem, porque o Instagram vai nos dizer tchau, já já. Enquanto isso, enquanto vocês pensam se vocês querem fazer alguma pergunta, alguma coisa, quem já me conhece sabe que todo fim de ano
eu promovo alguma coisa, né? Eu promovo uma dinâmica, eu promovo um workshop, um curso, alguma coisa que nos faça parar e pensar e nos preparar para um próximo ano. Mas isso sempre é presencial. Ó, a Valéria está escrevendo, né? Mudar o ditado. Faça para os outros o que você faz para você mesmo. Faça com os outros o que você faz para você mesmo. Tem que mudar o ditado. Exatamente, né? Tem que fazer para você o que você faz com os outros, né? Olha lá, Valéria, que desastre seria. Exatamente. Então, faça para você aquilo que você faz para os outros. Então, toda vez que você estiver se xingando, que idiota, você pergunta: eu diria isso pro meu melhor amigo? Pergunta, faz essa perguntinha. O que eu diria, tá? Então eu sempre faço esses encontros de final de ano, e tal, sempre presencial, a gente vem, faço lá uma mesa, um coffee break legal, bacana. Mas esse ano, né, não vai dar. Então eu vou falar rapidinho aqui antes que a gente caia. Então esse ano eu criei uma micro jornada de desenvolvimento da autocompaixão. Vai ser um trabalho totalmente online, né? Para você terminar 2020 e aí se amando, respeitando, se respeitando, desenvolvendo a autobondade, tá? E encarar 2021, né? Que a gente não sabe aí. Então a gente precisa se fortalecer, se entender um pouquinho melhor. Então, esse trabalho de final de ano que eu vou fazer, né? Vai ser essa micro jornada. Então, quem quiser saber mais a respeito de como isso vai acontecer, que dia isso vai acontecer, como vai ser isso, me pergunta lá no direct, que aí eu respondo, tá bom? Eu acho que vai ser um negócio bem bacana. E também depois eu vou pôr post ali e tal. Mas para vocês que estão aqui, eu acho que já está chegando de primeira mão para vocês, tá bom? Gente, muito obrigado mais uma vez pela presença. Muito obrigado pela colaboração nos comentários e principalmente muito obrigado por todas as mensagens que vocês me enviam depois, porque é de lá que acaba saindo as próximas lives. Estou preparando uma incrível para a semana que vem, depois eu conto sobre o que é, né? Baseada nessa aqui de hoje também, mas já muda um pouco o foco, mas vai ser bem legal. Então, muito obrigado mais uma vez pela presença. O vídeo vai ficar gravado no IGTV. Indiquem para os amigos, indiquem para alguém que vocês acham que vai se beneficiar disso que foi falado aqui, tá bom? Beijos, Valéria, beijos, Iraci. Mari, muito obrigado pela presença de sempre, obrigado mesmo, pela colaboração também e parabéns pelo seu trabalho lá com as crianças. Precisar de alguma dica, pode me falar, que às vezes procurando tem até algum recurso que você possa usar com eles quando voltar, né? Porque agora no online eu não tenho nada. Criatividade zero. Então é isso, gente. Muito boa noite para vocês. Hoje já é quinta. Marilza estava aí até agora. Obrigado, Marilza. Um beijão. Marilza tá longe, minha querida Marilza. Marilza está onde eu queria estar agora. Ai, que delícia. Sarinha, beijos, até mais. Então, pessoal, boa noite. Marilza, dá beijo em todo mundo aí. Mônica, boa noite também para vocês. E como eu falei, né? Hoje é quinta já. É um bom fim de semana para vocês. Que vocês tenham uma sexta-feira muito legal, com muita autocompaixão, com muita gratidão. E até a próxima quinta, num tema bem legal também, tá bom? Beijo, gente. Até mais.